Bem, negócio na pauta de volta. Hoje nós estamos falando sobre a descarbonização na era da chamada economia verde. A emissão de gases na atmosfera é classificada segundo três escopos: a emissão direta, a emissão indireta com a compra de energia de fontes não renováveis e a emissão indireta com gases provenientes de outros processos da cadeia de valor, como impressão de papel, viagem, deslocamento, entre outros exemplos, né? Então, pensar a descarbonização vai muito além de olhar apenas para a indústria, requer uma mudança de mentalidade e de cultura. A sustentabilidade nunca esteve tão em alta. Então, como neutralizar, zerar e compensar as emissões de gases poluentes numa sociedade tão imediatista e em grande parte despreocupada com as questões climáticas mundiais? Vamos voltar a conversar com os nossos convidados, o Fabrício e a Luane. Isso é algo realmente que parece, quando a gente vê esses assuntos serem debatidos em televisão, até aqui, né? Quem vai nos assistir, mas isso aqui está muito longe de mim, né? Então, tem uma coisa hoje que se fala muito e talvez não tenha chegado ao grande público, né, Luane, que é a pegada de carbono, né? Sim. Há quanto tempo vocês trabalham com essa medição lá dentro da EMAP e o que é a pegada de carbono? Explica aqui para a gente, por favor. Desde 2020, nós começamos a mapear a emissão de gases de efeito estufa da nossa própria operação. Então, basicamente é você conhecer dentro da sua atividade tudo o que pode gerar uma emissão de gases de efeito estufa. E vai desde o uso de energia, como você ressaltou, até o uso de geradores que queimam combustível, o uso de veículos e o tipo de combustível que eles usam. Por exemplo, nós temos várias caminhonetes que usam diesel. O diesel geralmente ele emite mais gases do que a gasolina. O etanol ele já é um combustível limpo. Então, quando a gente mapeia essa chamada pegada, né, essa chamada emissão, a gente consegue identificar onde pode melhorar. E às vezes são ajustes finos. Por exemplo, a minha frota agora eu decido que vai abastecer com etanol. Só aí você consegue reduzir. Eu acho que no mínimo trabalha a cultura interna da empresa, sim. né? A conscientização de que muitas das atividades que a gente faz são geradoras de emissão de CO2, né? Sim, e as pessoas levam isso para casa, isso não fica restrito ao negócio, né? Então, em casa também, o que eu posso fazer? A empresa oferece ônibus, por que eu não venho no coletivo, eu venho de veículo próprio? Ou se eu tenho que vir de veículo próprio, por que não uma carona solidária? Às vezes são pequenos hábitos que precisam ser mudados. E a gente fala muito de alfabetização ecológica, né? As pessoas precisam se alfabetizar nessa pegada ambiental, porque isso importa no futuro de todos nós, né? Uma hora a conta chega e a gente vai ter que contribuir para que esse momento dure um pouco mais, né? Que ele esteja cada dia mais longe e não mais perto. Fabrício, os relatórios econômicos eles não são muito animadores em relação à redução de emissão de gases, né, de CO2, até com aquele gás que causava problema na atmosfera, que era dos aerossóis, como é o nome dele? O CFC. O CFC. Parece Exatamente. que se conseguiram políticas adequadas e esse buraco da camada de ozônio está diminuindo, né? Perfeito. Agora, o último relatório que foi feito pela a PwC, a Pricewaterhouse, ela indica que as 5 maiores economias do mundo nos próximos 30 anos, daqui em 2050, será por ordem China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Desses 5 aí, pode dizer que um, nesse momento, é uma economia desenvolvida e com emissão de carbono declinante, que é os Estados Unidos, né? Todos os outros são crescentes. Perfeito. Então, como é que essas economias vão continuar crescendo e ainda reduzir a emissão de carbono? Que conta é essa, Fabrício? Realmente é um grande desafio, né? Principalmente quando a gente vê agora o atual contexto internacional, com uma guerra que está envolvendo vários atores, né, relevantes no cenário internacional e aí aumentando o consumo de energia não renovável, não é? No momento crítico climático, que é o inverno no hemisfério europeu. Então, realmente, isso traz uma perspectiva para o planeta não muito boa, não muito otimista, né? E, mais uma vez, por outro lado, o movimento de descarbonização ele deve
deve se potencializar nos demais setores da economia. Então, por exemplo, o hidrogênio verde é tido como uma grande promessa na área energética, não só pela questão da energia em si que ele gera, mas também com as outras cadeias produtivas, como, por exemplo, da amônia verde. Sim. Não é? Então, eu acredito muito que uma conscientização ambiental, o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e também, lógico, naturalmente, uma criatividade do setor financeiro para viabilizar investimento de baixo custo, são fenômenos que vão ganhar corpo, ganhar potência nas próximas décadas. Realmente é um desafio, mas também nos coloca num grande cenário de oportunidade. O Maranhão, por exemplo, Arthur, tem cerca de 10 bilhões de dólares em créditos de carbono estimado pelos seus recursos florestais. Além disso, a gente tem aí cerca de 7 milhões de hectares de áreas degradadas, o que também é um grande potencial. Ou seja, dentro desse mecanismo de desenvolvimento limpo, em que os países mais ricos financiam os países em desenvolvimento para que eles mantenham seus recursos, eu acho que dentro desse cenário a gente tem uma boa perspectiva, especialmente no Maranhão. Essa questão do hidrogênio verde traz uma certa preocupação, porque na verdade esse movimento de hidrogênio verde ele ocorreu, não só o verde, mas o hidrogênio, muito numa crise de petróleo que teve na década de 70, né, no século passado. E houve um grande investimento, quando o petróleo declinou de preço, os investimentos em hidrogênio verde sumiram de novo, né? E alguns especialistas dizem que corre esse risco de novo, porque quando a indústria de petróleo se vê ameaçada, ela começa a baixar os preços, né? E recentemente até a British Petroleum, ela surpreendeu os analistas e no próximo plano de investimento dela, ela volta a crescer os investimentos em energias fósseis, que era uma coisa que vinha diminuindo, né? Então, isso não é fácil, né? Eu imagino isso que a Luane está falando assim, olha, aqui só vai atracar quem tiver com amônia, quem tiver com gás natural, vai ficar sem cliente, né? Porque os investimentos são pesados, né, para você fazer essa alteração. Sim. Como eu estava falando, não adianta você ter uma indústria naval que esteja se preparando e mudando o seu combustível, né, o seu bunker, e os portos não estarem preparados para abastecê-los. Então, sim, ou é um esforço conjunto de mercado ou não anda. Né? Da mesma forma, não adianta os portos exigirem se a indústria naval não estiver apostando nisso. Então, ou você tem as duas mãos ou você não consegue avançar. Mas eu acredito, e pegando um pouquinho aqui o que o professor estava falando, que esse é um novo mercado, tanto que o nome é mercado de carbono. É um novo campo de investimento e de rentabilidade que as empresas podem investir. Então, o Brasil ele precisa atentar para qual é o seu potencial. Né? O nosso potencial, como o professor bem ressaltou, é floresta em pé. A gente tem muito o que comercializar com os nossos recursos naturais, tirando proveito do fato de termos muito recurso natural. Então, este é o mercado. É aí que tem que estar o investimento, é aí que tem que estar os olhos, as políticas, né? É verdade. Mas, assim, dentro dessa pegada da energia verde, acho que tem duas áreas que estão se destacando ou sendo promissoras para serem destaques, que é hidrogênio verde e o mercado de crédito de carbono. Sim. Me parece que o país está muito atrasado em relação à regulamentação disto, né? Até o primeiro mundo também, muito recente que a União Europeia emitiu as primeiras regulamentações para hidrogênio verde que não existiam. O próprio o mercado internacional de carbono é muito incipiente ainda. Como passar por cima de todas essas dificuldades, Fabrício? Realmente, o mercado de carbono ele é um segmento muito novo, né? A própria contabilidade ambiental ao redor desses títulos transferíveis ainda está se desenvolvendo, né? A parte jurídica, inclusive internacional, por conta desse comércio que vai além das fronteiras e atribui titularidade, né, de créditos, também está evoluindo bastante. Eu acredito que agora o Brasil vive um cenário
não só de maior protagonismo ambiental, mas também de maior estruturação ambiental. Então eu acredito que o nosso arcabouço legal, que depende especialmente da União... Você acha que houve uma desmontagem de tudo isso nos anos passados? Eu não tenho dúvida, assim, para focar no mercado de carbono, no mínimo um desinteresse absoluto, o que nos fez justamente perder tração, perder velocidade em relação a outros países, por exemplo, como a Costa Rica, que está muito mais avançado do que nós. Então, eu acredito que realmente nós perdemos tempo. O Maranhão já tem uma política climática, já tem agora, no final do ano passado, já sob a liderança do governador Carlos Brandão, o Maranhão já instituiu seu sistema jurisdicional, com um grande movimento interinstitucional de várias secretarias trabalhando em conjunto. O nosso secretário José Reinaldo, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, ele vê o mercado de carbono de uma forma muito estratégica. Então, e existem outras modalidades de mercado de carbono que são um pouco mais independentes e que o Estado ele pode ajudar, ele pode mediar esse desenvolvimento. Então, por exemplo, uma associação de quilombolas, um território indígena, são bons exemplos de estruturas que podem se desenvolver de forma mais independente nesse mercado de carbono. Isso é muito falado, mas eu acho que fica claro nesse ranking dos estados de maior emissão de CO2, de que acho que o problema no Maranhão é mais ecológico do que econômico, Então, nós tivemos aí grandes áreas desmatadas, nós temos atividades como a pecuária, que é a grande emissora de metano, sem haver de fato aquela integração agricultura, pecuária e preservação. Mas é um desafio, porque de alguma forma, boa parte do nosso público aqui é de empresários e acaba vendo todas essas políticas verdes de uma forma, digamos assim, ameaçadoras, O que você pode dizer assim em uma frase em relação a isso antes que a gente vá para o intervalo? Eu acredito que integração. Eu acho que nós precisamos integrar nossas forças para minimizar nossas fraquezas, aproveitando as oportunidades, reduzindo as ameaças. Então eu acredito que a grande palavra é a integração entre os setores. Muito bem. Então vamos aqui a mais um rápido intervalo e voltamos em instante com mais Negócios na Pauta.